calma. Emocional. Senhoras e senhores, pô, o negócio é brasileiros e brasileiras. O negócio aqui tá ficando foda. Discutindo sobre aborto. Nós estamos no MTV Debate, nós estamos no segundo bloco. Porque, ó, eu só quero explicar um pouquinho, antes de passar a bola para todos, por que isso veio à baila. Primeiro, porque é o seguinte, nos candidatos, aqueles debates dos candidatos, houve um retrocesso, houve uma coisa dos dois debatentes, quer dizer, os dois candidatos a presidente têm Deus no coração e estão com prurido sobre o negócio do aborto. Então, quem é que vai falar mesmo? Você, Zenóbio, vai lá. Eu acho o seguinte, nós estamos debatendo a questão de saúde pública. Porque a gente discute, às vezes a coisa não fica clara. Aborto é questão de saúde pública? mas não no enfoque que ela está colocando. Nós temos que olhar no enfoque da criança, que é inocente, não tem como... Não é criança, é um chaveiro, cara. Não é um chaveiro, é um ser humano, olha só, é um ser humano. E como o doutor colocou lá, que não vamos olhar o jurídico, nós estamos entrando no anarquismo. O sistema jurídico no Brasil preserva a vida desde a concepção. A criança, ela, desde o momento que era formada, o processo da vida é iniciado, o Supremo Tribunal já falou, e ela falou dessa questão de saúde pública. Você tira a criança, resolveu o problema da mulher, além de você ter um trauma psicológico, problema de HPV, problema de gravidez na trompa. Aí vai ter um bacuri indesejado? Sim, mas aí que tá, você tirou um problema e não resolveu. Aí você vai ter que criar essa pessoa por 20 anos, 30 anos. Doa a criança. Da mesma forma que você tirou a criança, você não resolveu o problema. Olha só. Não, você não resolveu o problema. Aborto é você cortar a criança viva sem anestesia. É muito engraçado. Vocês defendem direitos humanos, tortura, e não defendem a tortura das crianças. Uma coisa é negativo. Isso é tortura e ainda sem anestesia. Isso é um crime contra a vida. É um absurdo defender isso. É um holocausto. Holocausto de pessoas mortas no Brasil. Essa política de vocês defende o holocausto. Defende a discriminação. E você defende a morte de milhares de mulheres, a prisão das mulheres, a perseguição, a humilhação, a violência às mulheres. A sexualidade livre, de qualquer maneira. Criança com 12 anos. Criança com 12 anos tendo relação sexual. O governo federal colocar máquina de camisinha para crianças de 10 anos de idade. Você é contra a camisinha? Eu sou contra 10 anos de idade. Não, você é contra a camisinha. A 10 anos de idade é uma criança. Estamos perdendo o controle desse programa. Esse é o homem, porque a vida vale isso. Zenóbio. A vida nada vale a certeza da certeza, meu amigo. Zenóbio, a última vez que uma criança de 12 anos foi pauta da discussão de aborto foi uma menina que foi estuprada em Pernambuco. Sim. E o cirurgião que realizou um aborto absolutamente ilegal nela. Não é porque aborto legal. Não é aborto legal. Não é aborto legal. Olha, atenção, Eu sou como advogado, sabe o é legal. Atenção, por favor, calma, por favor. Eu quero, por favor, Alexandro, por favor, eu quero, por favor. Eu quero o seguinte, isso é um debate. Quando eu falo, por favor. Mas você vai deixar eu falar. Não, eu vou deixar na medida que for possível. Mas falou uma coisa mas assim, é como aborto. A gente precisa de parar. Mas você está me abortando, como então, ele falou. Então, tá abortado. Agora eu vou reabortar depois. Vai lá. Agora você tem que esperar um pouquinho. Ele estava falando do caso aí de Pernambuco, que eu acho que foi bem aberrante, que era uma menina, uma criança estuprada, né? E quando a gente diz que o aborto está previsto, é o aborto legal, está previsto 2 casos, desde 1940. Quando a mãe corre risco de vida e em caso de estupro. Então, o aborto é legal, sim. Não é legal. E vale a pena dizer... Que não criminalizado, é um fato jurídico. E vale a pena dizer que no Brasil... Que no Brasil... Mas nesse caso não se aplica a pena, não é aborto legal. Posso falar? Por favor, tem os seus pares que tem que falar também. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, que nos estados... Por favor, se articule. Isso não é verdade. Não, então deixa eu só terminar. Deixa a Laura terminar, por favor. Vou continuar dizendo o termo aborto legal, que é assim que está previsto na lei, nesses 2 casos. Você está falando ipsis literis em aborto? Não, é o termo que a gente usa. O aborto que está previsto, não se precipite aborto que está previsto. Alexandro, pelo amor de Deus, eu estou falando com ela. Eu vou passar para você, tem que aguentar. Está previsto 2 casos de aborto na legislação brasileira. Quando a mãe está correndo risco de vida e no caso de estupro. No caso... nesses 2 casos, a gente pode levantar que em vários estados do Brasil, se as mulheres estão nessas condições, não tem serviço de saúde que dê conta para fazer o aborto que é previsto na legislação. E tem várias situações também que as organizações de saúde, por estarem vinculadas a entidades religiosas, acabam não seguindo o princípio
constitucional e universal da saúde e acabam seguindo o princípio religioso. Zanóbio, Então, eu acho que a Zanóbio. discussão aqui também é o Estado Depois o brasileiro Alexandre, por é favor. laico. Se o Estado brasileiro é laico, quer dizer Supostamente que... laico, Supostamente né? laico. Por favor. Não, lógico que tem. Não é verdade. O Estado brasileiro é Zanóbio, laico. deixa ela terminar. Ninguém mudou isso ainda. Por enquanto, ainda bem. Graças Deixa ela a terminar, Deus. Zanóbio. Então, o nosso Estado é laico e, por conta disso, nenhuma orientação religiosa tem que ser imposta para a população. Ninguém falou Então, de o problema religião da aqui até discussão... agora. Mas é óbvio que estamos falando de religião, no fundo, porque a discussão do aborto... Então, para fechar, eu acho que esse que é o ponto central. A discussão do aborto, ela é baseada muito mais em argumentos religiosos, de orientação sim, religiosa, não tenho dúvida. do que é Aqui não. imposto para... claro. no geral, no nosso país. Ô, Laura, eu posso falar Então- para ela? O Alexandre está ali. Agora, por favor. Agora, Zanóbio, agora é seu par. Por favor, Ela usou um argumento que eu queria só colocar aqui. Ela falou, a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo. Evidente que a mulher tem autonomia sobre o seu corpo, só que esse aqui não é o corpo da mulher. Exato. O corpo da mulher é o corpo da mulher, ela pode liberdade sexual, Imagina, pode tá dentro do usufruir, corpo da mesma coisa, mas vai aqui jogar não é o fora. corpo da mulher. Por que Então, que o primeiro não? argumento, nós estamos falando de uma outra vida, peraí, um outro que ser humano. isso? Mas Você é a acha que- autonomia dela, do útero Agora, dela, ok. dela colocar o que ela Não. quiser dentro do útero dela. Uma coisa Meu querido, é o uma corpo coisa é você- dela, outra coisa é o corpo exatamente. da Uma coisa é criança. você Não, mas uma ter um coisa- filho, outra questão. você Mas, ser- ó, uma A coisa é questão da você... saúde onde tá a ofensa? pública. Alexandre. A questão da saúde pública, sem dúvida nenhuma. Muitas mulheres acabam cometendo esse crime horrível contra a criança e contra elas mesmas. Só as mulheres, os homens acabam não estão nessa história, né? cometendo A mulher isso. fecunda E sofre, veja, é interessante essa isso história. não quer dizer que o Calma, aborto calma, vai calma, resolver calma, o problema calma. de saúde pública. Esse Porque vai. não vai resolver. Da Porque morte delas. em vários países onde o aborto foi legalizado, o número de aborto cresce. E mais, há sérios Cresce organizado, problemas. pelo menos, Há né? sérios problemas não cresce. que a mulher Cresce. sofre com a prática do aborto. É um raciocínio simples para a gente não precisar usar técnica. É engraçado aqui. que a maioria das mulheres que eu Imagine conheço uma não mulher, são dessa não, sua imagina opinião. uma Mas elas mulher ficam grávida. traumatizadas. Todas ficam, com aborto ou sem. Sim, mas é que tá, você Exatamente, o resolveu o aborto não é a problema, solução. você assassinou uma criança, Assassinou trouxe é um muito problema. bacana. Não, mas é a verdade. Assassinou uma Tirar a criança vida é e aí a questão da saúde pública. Isso. Saúde pública é você dar a questão da educação sexual para as crianças não terem Mas isso a questão não- do isso não sexo livra livre. ninguém. Não é digo isso, meu mais. irmão. A questão de você, das clínicas clandestinas que ela citou, ora, o Estado tem que combater o crime. O Estado tem que fecha a combater clínica. as clínicas que estão Peraí, cometendo o crime, assassinato. pô, antigamente era crime as você mulheres tem em situações escravo difíceis. que Agora fugia, veja era bem. crime, Então, o que não tá era se escravo, tornando- Então eu não vou era usar um crime. raciocínio muito lógico. Né? Então tem que cumprir a Para lei. usar o seu raciocínio, eu vou dizer, bom, já que existem muitas mulheres fazendo aborto, vamos legalizar. Já que aqui em São Paulo e em outros estados existe muito homicídio, vamos legalizar. Mas eu quero usar... Então, Meu mas é argumento não é mesmo, porque o tem raciocínio Não, é o são duas mesmo. vezes medidas. Não tem Você tá lógica esse distorcendo raciocínio. totalmente O o raciocínio argumento. que você usou é o mesmo. Não, Não é o mesmo. Não, Vamos lógico. seriedade no Vocês debate, pagam. né? Os Nós argumentos precisamos gente. usar um Verdadeiros, raciocínio. A gente, né? ninguém está lógico. ouvindo nada lá fora aí. Ninguém vai tirar o Não, canal, vai verdade, desligar, nós vai precisamos usar desligar. coisa com lógica. A única Termina, Eu não Alexandre, posso usar de depois eufemismo. vocês pegam. Eufemismo, usar uma palavra bonita para esconder que o aborto é um assassinato. Está assassinando. A única pesquisa que existe, ou a maior pesquisa, a mais recente que existe sobre a quantidade de abortos aumentar ou diminuir conforme a legislação seja mais permissiva ou mais restritiva, é uma pesquisa do Instituto Guttmacher de Nova York de 2005, que pesquisou 197 países e concluiu que nesses 197 países o número de abortos permanece estável independentemente da lei proibir ou não. É um problema recorrente. Essa pesquisa que você O que citou, muda? não, O que essa muda? pesquisa que você O está que citando de muda? Nova York O que muda? é do movimento Deixa eu Law and falar, eu Order. deixei Movimento você Law and falar. Order de Não é Nova York. verdade, você está desinformado, Claro que é, você não, não sabe. é você está outra questão. desinformado. Essa pesquisa, eu conheço a pesquisa. Não, mas é não uma tem a ver com pesquisa do Cara, Instituto se não dá, Guttmacher. O que muda é que nos países em que o aborto é praticado, porque ele vai ser praticado de um jeito ou de outro, de maneira proibida, 99% dos óbitos ocorrem nesses países. A diferença não é haver ou não aborto. A diferença é haver aborto com condições de saúde ou haver aborto em condições que levam a Mas também é o grande equívoco de vocês. Eu posso fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Você está querendo legalizar. favor da Por vida é favor, eu matar posso mais fazer uma mulheres. pergunta? Pode, Posso fazer uma pergunta? Eu quero saber, tudo bem, aborto é crime. Agora vocês vão, como é que vocês... E é crime hediondo.
acredito, é de ontem. Então os abortos vão continuar. Não, Isso é tem uma hipótese, uma hipótese. Por favor, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Então tá bom. Viva o aborto. Viva o não aborto. Viva o não aborto. Então, tá bom. Então é o seguinte, vai continuar um monte de gente fazendo aborto do mesmo jeito que não está. E como é que vocês, gênios, vão solver esse problema? Porque vai continuar tendo aborto. E aí, vocês vão criminalizar, botar todo mundo na cadeia? Então, olha só, a questão é a seguinte, se você trabalha com a educação, que a mola mexe na transformação na sociedade, é você mudar o processo de erotização que aconteceu com a sociedade. Porque criança... Não, Lobão, porque a televisão hoje está mostrando... A Xuxa, não. Xuxa, ninguém achava a Xuxa... Quando eu falava da Xuxa, ninguém achava que eu era maluco, queria me lixar. Lobão, mas olha, não vamos distorcer aqui, não. Peraí, você levantou a bola, deixa eu chutar essa bola. A questão da erotização que a sociedade passa leva para uma sexualidade desenfreada. E aí, a falta de conhecimento, a falta de métodos contraceptivos levam à gravidez de pessoas novas que não têm condições de ser mãe. Mas você acha que a sociedade pode ser brecada na sua erotização? Eu acho que sim. E acho, inclusive, acho que a televisão é um mal acha nesse isso? ponto. Não, mas eu acho. Eu acho que é um fundamento. Sabe por quê? Essa questão de falar o seguinte, o pobre está na clínica vagabunda, mas o rico pode. Os dois estão errados, porque esta criança aqui indefesa, ela está sendo cortada viva. E a mulher que é indefesa? Não, a mulher, ela tem um trauma emocional. Não, peraí. A mulher, olha só. A mulher, olha só. Ela tem um trauma. Ela não resolve o problema. Ela aborta, continua com o problema. Ela continua com o problema. Da aula de vocês, a Natália que menos fala, pública, Lobão. Essa questão de saúde pública é uma enganação. Vocês estão colocando isso porque o Plano Nacional de Direitos Humanos, junto com o seu partido, que é o PSOL, que tem como bandeira a descriminalização do aborto, é o movimento da América Latina, é o movimento americano que a Fundação Ford está financiando vocês, está financiando essa pesquisa. A Fundação MacArthur está também pagando todos os estudos que são feitos nisso. Tem que falar com aqui agora. Não, mas é o dinheiro de onde vem. Não, mas é que ela está finalizar o lado. Eu concordo aqui depois. É que a Natália está uma hora querendo falar. Por favor, deixa a Natália falar. Porque ela está um tempão sem falar. Exato. É isso aí. Eu concordo totalmente com você, e porque o aborto, ele é só um sintoma de uma doença que vem já na sociedade. Exatamente a promiscuidade e a liberdade sexual que vem crescendo à torta e à direita dos adultos aos idosos, às crianças. Sacanagem é uma coisa terrível. Exatamente, sacanagem é uma coisa terrível. O sexo é divino, Deus criou o sexo. Qual é? Agora, a promiscuidade e o sexo liberado, a libertinagem, fez com que... Sodoma e Gomorra, tu tá nessa? A homossexualidade. Eu quero dizer uma coisa. Isso é muito triste, gente. Sodoma e Gomorra, a gente é sexual, os bonobos também, os chimpanzés. Gente, eu queria só lembrar uma questão da sexualidade. A questão da sexualidade. Eu estou condenando a promiscuidade que gera e os bonobos, e as tribos dos chimpanzés trocando favores sexuais. Não transformar um pecado num crime, então. O seu pecado no seu direito. Mas que pecado é esse? A questão da sexualidade como um Você falou de promiscuidade que causa o aborto, que é o Peraí, falar. Não pode, peraí. Você falou. Peraí, tem que... Eu quero voltar na questão do Cara, a gente não pode falar assim, senão ninguém entende. Agora, tudo bem. A questão da eu vou ter que chamar o break, viu? E tudo mais. Tô aguardando. Tudo bem que decidiu fazer sexo, fez sexo. Eu não vou julgar aqui a questão sexual, moral sexual de ninguém. Mas, engravidou, aí você tem responsabilidade, cara. Aí é diferente. A gotinha você vale tem uma criança, você tem um filho. E quer você queira, quer você não queira, é um outro ser humano. Agora, liberdade sem responsabilidade, aí não dá pra falar. É libertinário, eu já ouvi falar isso. Então, olha só, quer liberdade pra transar? Quer liberdade pra fazer sexo? Ok. Agora, assuma as consequências do seu lado. Eu posso chamar na Xuxa aqui, alô, eu vou passar. Assuma Alexandre, eu vou bater na mesa, hein? Assuma a maternidade, assuma a paternidade. Alexa, por favor, para. Essa é a parte boa da Por favor, agora para o seguinte. Claro, não é só Porra, cara. O cara que pega a namorada dele, a mulher dele, e leva para uma clínica para fazer aborto, deixa o cara falando. É criminoso. Quem não sabe parar, não tem razão. Nossos comerciais. Essa foi boa.